Cuidado com as palavras. A função da linguagem é criar uma ponte entre o ser humano e a realidade. Porém, ultimamente, a linguagem tem se tornado um muro entre o eu e o mundo externo. Percebe-se na forma de falar diariamente de várias pessoas um costume, um hábito bem antropocêntrico, bem antropomórfico, que beira a esse narcisismo moderno. Que é o seguinte: algumas pessoas costumam dizer: ainda não é boa tarde porque eu não almocei. Se eu tivesse almoçado, já seria boa tarde. Ou seja, o movimento de rotação da Terra e de translação sobre o Sol agora acontece a partir das nossas refeições? A tarde só começa depois do meu almoço? Amanhã só termina quando começa as minhas refeições? Na linguagem se revela que o ser humano se sente centro do mundo, o epicentro dos movimentos dos corpos celestes. A palavra, a linguagem, faz isso, cria a ilusão de que a tarde só começa depois que eu almoço. Ora, meus irmãos, a tarde, ela é tarde, quer eu tenha almoçado ou não. Amanhã é manhã, quer eu tenha acordado vivo ou morto. A minha palavra, a minha linguagem não tem controle sobre o movimento do dia, de manhã, tarde, noite. Porém, ela nos dá essa falsa ilusão de que controlamos o tempo. Outro exemplo. A palavra é capaz de moldar nossa vida de tal maneira que altera a maneira que o mundo, a família, os amigos, pessoas próximas ou mesmo distantes nos enxergam. Por exemplo, imagine uma criança há uns 30 anos atrás com todas as características sintomáticas comportamentais de um autista. E ele é catalogado, classificado com palavras oficiais, baseadas no DSM e no CID-10, dentro do espectro autista. Porém, ele vai ficar na categoria de Asperger, síndrome de Asperger. Não seria propriamente o autista, mas dentro do espectro seria uma criança com Asperger. E estaria a ficha do SUS, do atendimento dele. A partir daquele momento que ele saísse do consultório com esse diagnóstico, essa palavra, esse rótulo grudado em seu corpo de que, meu filho tem Asperger. A maneira do professor tratá-lo iria mudar. A maneira dos outros coleguinhas, outras crianças da rua, iria tratá-lo de forma diferente. Porque agora ele é uma criança com síndrome de Asperger. Os pais iriam tratá-lo diferente. O olhar do mundo sobre ele iria mudar. Apenas porque ele foi colocado num consultório psiquiátrico, uma palavra e um rótulo. Pois bem, passado o tempo, vários especialistas analisando o diagnóstico perceberam que não existe síndrome de Asperger. É isso mesmo. Se você conhece alguém que foi diagnosticado com síndrome de Asperger, não existe. Tem um livro fabuloso onde narra a história do Dr. Hans Asperger, que ele trabalhou em conjunto com o nazismo. O Dr. Hans Asperger, que deu o nome a esse síndrome, criou esse rótulo para facilitar o sacrifício de crianças. Isso mesmo, ele precisava, de maneira oficial, justificar a internação de crianças para submetê-la a tratamentos cruéis no período nazista. Então ele criou esse termo Asperger, com toda a sintomatologia e o embasamento científico da época.
e não existe. Hoje, esse termo síndrome de Asperger foi retirado do DSM. Não existe mais. Continua o espectro autista. Síndrome de Asperger, não. Como se vê, as palavras têm um grande poder, mas cuidado com elas. A função das palavras é nos levar até a realidade. Se essas palavras nos tiram a realidade, distorcem, manipulam a realidade, cuidado. As palavras têm o poder de curar, libertar, mas também de escravizar, de alienar e de enlouquecer. Até a próxima.